Oi, gente! Eu sou a Camila Nishida e o vídeo de hoje é um vídeo elegante em sua essência. Tecidos de alfaiataria. Acho que esse é um dos vídeos mais pedidos aqui do canal, por isso hoje eu vou falar para vocês quais são os principais tecidos desse dress code e em quais situações usar cada um deles. Para começar, um pouquinho de história. A profissão de um alfaiate é uma das mais antigas da história. Na França, depois do período do Renascimento, e isso nós estamos falando mais ou menos do século XVI e XVII, o homem passou a se preocupar mais com a sua apresentação pessoal, porque isso era um indicador do seu status social. Então é claro que ele precisava cuidar do que ele ia vestir, para vestir um bom acabamento, um bom caimento e, é claro, um bom tecido. Ter um alfaiate para costurar para a família era um luxo para poucos, e naquela época apenas as famílias reais tinham esse privilégio. O alfaiate cuidava desde a escolha das ovelhas para a produção da lã, a forma da tecelagem e daí em diante todo o processo de produção da roupa diretamente no corpo do cliente. Eram provas e mais provas para que a vestimenta ficasse milimetricamente perfeita. Afinal, a corte representava as passarelas e tudo que a nobreza vestia era copiado no resto do mundo. Claro que aqui nós estamos falando especificamente da vestimenta dos homens, porque naquela época uma mulher usar qualquer roupa que não fosse uma saia ou um vestido era inadmissível. Foi só na década de 20, depois da Primeira Guerra Mundial, que os cortes retos dos paletós e das calças masculinas ganharam força total entre as mulheres. E aqui nós não podemos deixar de maneira nenhuma de citar ela, Coco Chanel. Foi nessa época que Coco Chanel teve sua ascensão como estilista no mundo todo e uma das peças mais emblemáticas foi nada mais, nada menos que ele, o tailleur. O blazer e a calça só entraram no guarda-roupa feminino quando as mulheres tiveram de entrar no mercado de trabalho para assumir o lugar dos homens porque o mundo estava em guerra. Então as mulheres entraram em todos os setores da indústria praticamente, inclusive na produção de armas. Então imaginem, usar um vestido com aquelas anáguas e com aquelas saias de armações não devia ser nada confortável para trabalhar, né? Ford pays tribute to the women whose help made it possible. To American women everywhere, whose valor on the industrial front has sped the day of victory. Staunch were our modern women as they answered their country's call, and in the uniform of the WAC and other services, released thousands of men for duty at the front. Other uniforms awaited other women, and from the deep blue of the Navy's waves to the pale blue of gas station attendants, they were worn proudly in the service of their country. Muitas décadas depois, cá estamos nós, mulheres, andando elegantemente nos cortes da alfaiataria entre cores, modelos e combinações. Essa história, mesmo tantos anos depois, resume bem o que é uma roupa de alfaiataria. Uma peça estruturada, com cortes mais retos e ajustados e um caimento perfeito. E para isso, os tecidos não poderiam ser diferentes. Uma peça estruturada precisa de um tecido estruturado. E essa é a característica principal e em comum entre todos os tecidos que eu vou falar nesse vídeo, a estrutura. Para começar, vamos falar de um tecido que hoje eu acho que é um dos tecidos mais utilizados na alfaiataria feminina, o crepe alfaiataria. Esse tecido ele tem toda a versatilidade do crepe que a gente já conhece e além disso ele é um tecido encorpado, ele dá estrutura, ele tem elastano, então é bem confortável e tem o toque bem macio. Ele proporciona um ótimo acabamento, principalmente quando nós falamos dos cortes mais retos da alfaiataria. Esse crepe pode ser utilizado na alfaiataria tradicional, em peças como tailleur, blazer, vestidos de corte reto, alguns cortes de calça, inclusive calças pantalona, pantacur e a calça tradicional, que é a calça de corte reto, e também peças como uma saia secretária, enfim, todas as peças de alfaiataria que seguem esse padrão de corte. O crepe alfaiataria, justamente por ser um crepe, por ser
ser um tecido de fibra sintética, recebe muito bem o tingimento. Então nós encontramos com facilidade ele numa infinidade de cores diferentes, o que facilita bastante para a confecção de peças de alfaiataria que você quer compor com looks mais informais. Então aquele blazer que você quer jogar com uma calça jeans ou com short jeans, enfim, peças que são formais em sua essência, mas que quando jogadas num look que faz mais o street style, ficam com esse ar mais informal. Inclusive, esse é o tecido ideal para fazer aqueles conjuntinhos de alfaiataria, como um short de alfaiataria com blazer, ou uma blusa de corte mais reto com um short, com uma calça pantacur, enfim. E dentro da categoria de crepe alfaiataria, nós temos ele, o crepe alfaiataria Berlim. Esse crepe é bem mais encorpado e ele tem uma textura mais saliente. Esse aqui também pode ser usado nas roupas de alfaiataria feminina, mas um dos grandes diferenciais dele é que justamente por ser bem encorpado, ele fica maravilhoso para fazer ternos, trajes masculinos de alfaiataria. O crepe alfaiataria Berlim é uma opção para ser usado em trajes de alfaiataria masculinos quando você quer um traje de uma cor mais diferenciada, por exemplo, cores quentes, um terno rosé, azul bebê, amarelo, já que os tecidos tradicionais da alfaiataria masculina normalmente não recebem esse tingimento, eles ficam ali nas cores neutras, azul marinho, cinza, preto, porque são tecidos que têm bastante fibra natural na composição, o que não é o caso desse aqui. O crepe alfaiataria tem estrutura para isso, ele fica lindo e tem toda uma infinidade de cores para você soltar sua criatividade na hora de criar uns trajes diferenciados. Agora um clássico da alfaiataria, lã fria. Esse tecido é utilizado principalmente na alfaiataria masculina e tem uma versatilidade enorme em relação ao clima, já que ele respira no calor e aquece no frio. Isso acontece porque o fio utilizado nessa lã fria é muito fino. E isso, unido ao fato de ser um fio 100% natural, faz com que ele mantenha a temperatura corporal. E é aqui que entram as categorias de lã Super 100, Super 120 e Super 150. Para a gente entender o que cada um significa, primeiro é importante entender a unidade de medida da espessura do fio da lã, que se chama micra. Micra é o plural de micron. Cada micron equivale a dividir 1 milímetro por 1000. Para ficar mais claro, imaginem comigo uma régua. Cada centímetro é dividido por milímetros, então imaginem dividir 1 milímetro desse por 1000. Isso equivale a 1 micron. A lã Super 120, por exemplo, utiliza o fio com 17,5 micra em média. Isso significa que cada fio de lã usado na tecelagem do tecido equivale a 0,017 milímetros. Ou seja, em apenas 1 milímetro tem 58 minúsculos fiozinhos de lã. Isso é um fio muito, muito, muito fino. Por ser uma unidade de medida muito pequena e que não é comum a gente usar no dia a dia, eu sei que pode ficar um pouco confuso. Mas o importante é que você entenda que quanto maior o número, mais fina é a lã. Por isso, a lã Super 150 é mais fina que a lã Super 120. O fio da Super 50 é mais fino e isso faz com que essa seja uma lã mais fina e mais leve. A lã Super 150 sempre vai ser a lã mais leve, mais fina, mais cara e também a mais sensível, porque o fio é tão fininho e por ser 100% natural, isso faz dele um tecido bem sensível. Feita essa conta toda para vocês entenderem o motivo dessa categorização e desses nomes, a lã fria é um dos tecidos mais clássicos da alfaiataria masculina. A lã fria é o tecido utilizado até hoje pelos nomes que fizeram história na alfaiataria do mundo moderno, como Hugo Boss, Ermenegildo Zegna e Giorgio Armani. Usado em ternos, costumes, tailleurs e paletós, a lã fria é um dos tecidos mais finos e elegante dessa categoria de roupas. Acho que eu também já dei motivo suficiente para vocês entenderem o porquê que ela é um dos tecidos de valor mais agregado também. O caimento de uma lã fria, seja a Super 100, a Super 120 ou a Super 150, é milimetricamente perfeito. A entretela usada nesse tipo de lã, ela deve também ser uma entretela de lã
costurada manualmente ou colada com uma resina específica. E vale lembrar que esse é o tipo de tecido que não pode ter nenhum contato com a água e deve sempre receber uma lavagem a seco, uma lavagem especial. Só a título de curiosidade, para falar da alfaiataria masculina como nós conhecemos hoje, eu não poderia deixar de citar a Savile Row, uma das ruas mais tradicionais de Londres, onde estão localizadas as alfaiatarias mais requisitadas do mundo, que tem uma lista de clientes por onde já passaram Winston Churchill, Napoleão Bonaparte, os Beatles e onde o príncipe William encomendou seu traje de casamento. First thing every gentleman needs is a good suit. Don't you think? Now you're going to need a pair of shoes to go with your suit. That is sick. Looking good, Eggsy. Feeling good, Merlin. Agora vamos falar de mais dois tecidos famosos da alfaiataria, a fibra de bambu e a poliviscose. Eu deixei esses dois tecidos assim juntinhos porque, embora eles sejam diferentes, eles têm em comum o processo de fabricação. A matéria-prima viscose é proveniente de polpa vegetal, então ela vem de alguns tipos de árvores, como o eucalipto, por exemplo. Só que ela também pode ter a origem no bambu, e quando isso acontece, ela é chamada de fibra de bambu, que é o caso do nosso tecido aqui. Isso significa que tanto a viscose quanto a fibra de bambu passam pelo mesmo processo de fabricação, mas têm origens diferentes. Esse processo químico faz com que essas duas polpas vegetais virem uma fibra de celulose, que é de onde são produzidos os fios que viram esse tecido aqui, e que no fim das contas a matéria-prima é batizada de viscose independentemente da origem. É por isso que normalmente a composição de um tecido fibra de bambu vem como, por exemplo, poliéster com viscose. Nesse caso significa que é uma viscose que tem a origem na fibra de bambu. O tecido fibra de bambu é um dos tecidos mais clássicos e elegantes da alfaiataria. Ele pode ser usado em peças como tailleur, blazer, calça, ternos, costumes, vestidos de alfaiataria. Ele é um tecido que transpira, ele é fresco, tem o toque macio e é muito confortável no corpo. Normalmente ele tem na composição o poliéster, que é o responsável por dar mais estrutura e também mais durabilidade para o tecido, e uma boa porcentagem de fibra, normalmente de 20 a 30% de viscose. Todas essas características unidas ao caimento digno de um corte reto fazem do tecido fibra de bambu um tecido de valor mais agregado. Se você quer uma peça de alfaiataria muito fina e elegante, vale super a pena o investimento. O tecido poliviscose de alfaiataria é uma mistura de poliéster com viscose, e nesse caso vem de uma viscose mais acessível. Além disso, a porcentagem de viscose é em média 8 a 10%, ou seja, bem menos que na fibra de bambu, que é normalmente ali de 20 a 30%. Em termos de caimento e estrutura, isso não interfere em nada. O toque continua macio, é um tecido confortável e proporciona um acabamento maravilhoso nas peças de alfaiataria. Mas o fato de ter menos fibra de viscose faz com que a poliviscose seja um pouco mais encorpada que a fibra de bambu e que, por consequência, seja um pouquinho mais quente. Então é um tecido que retém mais calor, mas isso não muda em nada a elegância da peça no final das contas. O próximo tecido eu acho que eu vou surpreender vocês, porque eu não sei se vocês esperam ouvir falar desse tecido num vídeo de tecidos para alfaiataria. O Zibeline. Gente, o Zibeline, tão clássico na moda festa, pode e deve ser usado nas peças de alfaiataria, tanto masculina quanto femininas. Ele é um tecido para ser usado quando você quer uma peça mais ousada, tanto no quesito cores quanto na textura brilhosa que ele tem. Com o Zibeline você pode soltar a sua imaginação e criatividade para criar ternos das mais diversas cores, terno verde, amarelo, vermelho, marsala, e na moda feminina também conjuntos,
conjuntos e calças de corte reto de Zibeline ficam com a costura super evidenciada e muita estrutura. Eu acho um luxo. Além do Zibeline tradicional, existe uma variação própria para a alfaiataria, que é o Zibeline para alfaiataria. Ele recebe esse nome por causa da textura, que tem as linhas diagonais bem característica do Zibeline diagonal, por causa do brilho e também da estrutura. O Zibeline para alfaiataria é um tecido bem encorpado, bem mais encorpado que a poliviscose e que a fibra de bambu, mas na prática ele pode ser usado para as mesmas peças, para os trajes masculinos, os ternos, os costumes e para os femininos, os vestidos de corte reto, blazers e calças. Outro tecido que não poderia ficar de fora desse vídeo é o linho, um dos tecidos mais antigos do mundo. O linho é super clássico na alfaiataria. Eu não vou me aprofundar muito nos tipos de linho nesse vídeo, porque eu já gravei um vídeo só sobre esse tecido aqui pro canal e eu vou deixar bem aqui se você ainda não assistiu. O linho entra na alfaiataria para ser usado em peças que você quer conforto térmico. Ele é um tecido do verão e ele pode ser usado nas peças mais tradicionais, como blazer, vestido, calças de corte reto e até em peças da alfaiataria mais moderninha, como shorts, conjuntinhos de alfaiataria e calças pantalona ou pantacur. Na alfaiataria feminina, é o queridinho dos noivos que casam na praia, justamente porque ele é um tecido super confortável, que não é quente e que tem esse aspecto de tecido natural que é muito elegante e charmoso. Spandex. A origem desse tecido surgiu nas roupas esportivas. Antigamente, os shorts de ciclismo, maiôs de natação e qualquer roupa de prática de esporte que precisasse de bastante elasticidade era feito de borracha, literalmente, o que era super desconfortável, como você pode imaginar, tinha um manuseio bem difícil e causava muitas reações alérgicas em contato com a pele. Com o avanço tecnológico no mundo têxtil, surgiu o spandex, que substituiu a borracha e que até hoje é usado como matéria-prima principal nas roupas de compressão. É claro que o spandex que nós usamos no vestuário é bem diferente do spandex usado nas roupas esportivas, mas foi daí que surgiu esse nome. O spandex usado na alfaiataria é um tecido mais encorpado, de caimento estruturado e que cede bastante. Ele é um tecido bem queridinho pelas pessoas que gostam de ter uma boa porcentagem de elastano nas roupas para dar aquele conforto de mobilidade. Ele pode ser usado em todas as peças tradicionais de alfaiataria que nós já falamos várias vezes aqui, que são os blazers, as calças, os vestidos de alfaiataria, e por ter esse conforto do elastano, de ter geralmente bastante elastano, ele é muito usado nos uniformes para ambiente de trabalho. Outro tecido muito famoso do mundo da alfaiataria é o gabardine. Diferente da maioria dos tecidos que nós não encontramos uma data específica de surgimento, o gabardine tem nome, sobrenome e ano. Quem criou esse tecido foi Thomas Burberry em 1879. Burberry é um dos maiores nomes da história da moda e o seu legado começou com os casacos impermeáveis que eram usados por exploradores para fazer expedições em lugares do mundo que até então não haviam sido explorados, como por exemplo a Antártida. O gabardine originalmente era um tecido feito ou somente de lã ou de uma mistura de lã com algodão, e ele era impermeabilizado antes de ir para o processo de tecelagem, além de ser entrelaçado muito fortemente para garantir uma estrutura e uma resistência no tecido. Até hoje, esse é o gabardine original usado nos famosos e clássicos trench coats da marca Burberry. O tecido que foi batizado por nós aqui no Brasil como gabardine tem esse nome inspirado em toda a história do Burberry, mas é claro que tem características um pouco diferentes.
O nosso gabardine é um tecido feito normalmente de poliéster como base e por isso é um tecido que tem o toque um pouquinho mais seco e que retém bastante calor. As principais características do gabardine é que ele é estruturado e é um tecido bem resistente, então ele também é um tecido muito usado no ambiente de trabalho e em uniformes, porque né gente, uniforme é aquela roupa que você usa todos os dias e que por consequência é mais lavada do que o normal, então precisa ser um tecido resistente. Ele pode ser usado em saia secretária, vestido tubinho, blazer, tanto feminino quanto masculino, e nas calças de alfaiataria. Oxford. Esse também é um tecido muito utilizado na alfaiataria, na moda executiva. Ele é estruturado, ele é 100% sintético, é um tecido que retém mais calor e tem um valor bem acessível, por isso que é muito comum nós vermos ele como uniforme de ambiente de trabalho também. Ele pode ser usado para essas mesmas peças que a gente já falou aqui várias vezes, os blazers, as calças, os vestidos de alfaiataria, saias. Esse tecido recebe esse nome porque ele surgiu na cidade de Oxford, na Inglaterra, e era o tecido usado originalmente para fazer as camisas modelo Oxford, que são aquelas camisas que têm as pontas do colarinho abotoadas. Uma variação do Oxford é o tecido Oxfordine, que é menos estruturado e bem mais leve que o Oxford tradicional. A diferença é que esse Oxfordine, ele fica muito bom para ser usado na linha de camisaria e não tanto de alfaiataria, porque ele é um tecido bem mais leve. A microfibra também é um tecido de alfaiataria bem conhecido, que pode ser usado nas peças mais tradicionais, como o blazer, a calça, o vestido, a saia secretária, enfim, é um tecido que confere bastante estrutura e, como o próprio nome diz, microfibra. É um tecido feito de filamentos muito fininhos. Geralmente a composição é de poliéster com poliamida ou só de poliéster com uma porcentagem de elastano ou de viscose. Vocês viram que eu falei bastante desses tecidos, o spandex, o gabardine, o Oxford, para utilização de uniformes, mas isso é porque eles são tecidos de valor mais acessível e que são bastante resistentes por ser de fibra sintética na maioria das vezes. Só que isso não quer dizer que eles são tecidos que não podem ser usados nas peças de alfaiataria tradicional, de uso casual mesmo. É que realmente eles são tecidos, vamos dizer assim, mais populares, mas vai ficar lindo também. Agora, se você quer uma peça super fina e elegante, faça o investimento nos tecidos fibra de bambu, na lã fria, na poliviscose, no crepe alfaiataria, enfim, na opção que vai de acordo com o propósito que você tem para essa roupa. E antes da gente finalizar esse vídeo, tem um outro termo que eu quero explicar para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar por aí de tecido maquinetado. Gente, tecido maquinetado é um tecido que tem um trabalhado na textura diretamente na trama. No momento da tecelagem, as máquinas levantam ou abaixam o fio, criando um padrão de textura que nós chamamos de maquinetado. E eu estou falando disso exatamente nesse vídeo porque essa é uma característica muito comum encontrada em tecidos de alfaiataria e pode ser em qualquer tecido. Sempre que tiver o nome do tecido mais o termo maquinetado, significa que é um tecido que tem esse padrão de textura. E chegando ao fim desse vídeo, vamos só fazer um resuminho de tudo que eu falei nesse vídeo, porque eu sei que é bastante informação, são vários tecidos, então acho que assim fica mais fácil de vocês absorverem todo esse conteúdo. Nós começamos com o crepe alfaiataria, que é um dos tecidos mais usados na alfaiataria feminina e que você pode usar em todas as peças tradicionais. O grande diferencial dele é que, por ser um crepe, a gente encontra em todas as cores. E dentro da categoria crepe, nós falamos do crepe alfaiataria Berlim, que é um crepe bem encorpado, que tem uma textura e que, justamente por ser mais encorpado, vai muito bem em ternos masculinos, trajes masculinos, principalmente os de cores diferenciadas. Depois nós falamos da lã fria, que é um dos tecidos mais finos e elegantes da alfaiataria, e até hoje é o tecido utilizado pelos maiores estilistas e mais famosos no mundo todo, tanto na alfaiataria masculina quanto na feminina. A lã fria pode ser Super 100, Super 120, Super 150, sendo que quanto maior
maior o número, significa que mais fina e delicada é a lã. Então nós falamos do zibeline, um tecido tão clássico da moda festa e que pode ser usado na alfaiataria, que fica maravilhoso, e o grande diferencial é nos trajes masculinos, porque ele tem uma textura diferenciada com um brilho e uma cor que sempre fica muito intensa no tingimento. Então é para uma criação de alfaiataria mais ousada. Na linha de alfaiataria muito indicada para o verão, falamos sobre o linho, que é o tecido queridinho dos casamentos da praia e que fica super elegante tanto para os trajes masculinos quanto femininos. E por fim falamos do gabardine, spandex, oxford e microfibra, que são tecidos com características bem comuns entre si. Entre elas, as principais são a estrutura e a resistência à lavagem, por isso ficam muito bons em peças de alfaiataria, usadas na moda executiva, em ambientes de trabalho, principalmente como uniformes, mas que também é uma escolha mais acessível para as peças tradicionais de alfaiataria. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa aula que eu preparei com tanto carinho para passar esse conhecimento para vocês. Então, se ele gerou valor para você e se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, dá um joinha aqui embaixo, curte esse vídeo e comenta o que você achou. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre receber uma notificação quando um vídeo novo meu for pro ar. E se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é @caminishida e segue também a Maximus Tecidos, porque lá nós postamos conteúdos diariamente sobre moda e sobre tecidos. @Maximus Tecidos. Um beijo e até o próximo vídeo.